Deus ele revela coisas pessoais para os seus servos. Deus revela. Se nós somos servos de Deus, se nós andamos em comunhão com Deus, há coisas pessoais que Ele vai nos revelar. Muitas vezes porque é preciso. Às vezes coisas que ainda vão acontecer, o Espírito Santo ele pode nos revelar de antemão. Por exemplo, eu creio que todo servo, toda serva de Deus, que está andando em comunhão com Deus, sabe a hora que será buscado pelos anjos, que vai sair desse mundo. Deus revela. Se for da vontade de Deus que um servo dele, uma serva dele, saia aqui desse mundo, seja tirado desse mundo antes do arrebatamento, o Espírito Santo de antemão revela para este servo, para essa serva. Se nós temos comunhão com Deus, com antecedência, muitas coisas que vão acontecer, o Senhor, Ele mostra para nós. E eu estou falando isso com base nas Escrituras. Eu tenho muitos casos, muitos exemplos aqui para mostrar nas Escrituras, mas eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã, apenas alguns. Por exemplo, veja o caso de Elias. Deus revelou para Elias o dia que ele seria arrebatado e levado para os céus. E não só para Elias, mas para Eliseu também, e para todos os profetas que eram companheiros deles. Veja o que está escrito em 2 Reis, capítulo 2, no versículo de número 1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, agora observe. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Veja que Eliseu sabia, os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas sabiam, Elias sabia. Deus poderia ter arrebatado Elias sem ter dado nenhum aviso, mas ele avisou. Ele disse que isso ia acontecer. Veja o apóstolo São Paulo, o que ele fala aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Na sua derradeira carta que ele escreve, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Veja que o apóstolo Paulo sabia que o bom combate já tinha sido combatido e a carreira dele tinha se acabado. Nós podemos ver também o Senhor Jesus falando para Pedro o seguinte, no Evangelho de São João, no capítulo de número 21, no versículo de número 18. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E olha que interessante o que vem a seguir.
E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Veja, meu irmão, minha irmã, que Deus revela para Pedro que ele iria partir deste mundo quando ele fosse velho, que ele haveria de ter uma vida para apacentar as ovelhas do Senhor, mas que no final, quando ele fosse velho, ele iria para um lugar que ele não queria. E nós sabemos pela tradição que o apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, lá em Roma. É o que diz a tradição, e é possível que seja mesmo por essas palavras que o Senhor Jesus ele disse. Nós temos um exemplo também de uma revelação que o Senhor deu para Simeão, quando o Senhor Jesus nasceu aqui nessa terra. Em Lucas capítulo 2, versículo 25, diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo a lei, o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Que maravilha, né? Veja que o Senhor revelou para ele que ele não iria morrer antes de ver a salvação, antes de ver o Senhor Jesus, o Salvador. E assim aconteceu. Deus revelou algumas coisas para o apóstolo Paulo também, que haveria de acontecer antes da sua partida. Em Atos capítulo 20, ele faz um discurso para os anciões de Éfeso, em Mileto, e ele diz assim: E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo, veja que nem tudo o Espírito Santo revela, não sabendo o que lá me há de acontecer. O Senhor não tinha revelado para ele o que ia acontecer em Jerusalém, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, isso o Espírito Santo tinha revelado para ele. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que interessante, né? Isso nos lembra do que diz o Senhor em Isaías 46, no versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, o Senhor anuncia o fim desde o princípio. Olha, nós devemos ter comunhão com Deus, o Espírito Santo deve estar sobre nós, porque o Senhor não nos deixa enganado. O Senhor é luz, Ele não é trevas. E tudo que for necessário nós sabermos, até do futuro, Ele há de nos revelar, se nós tivermos comunhão com Ele. Então tenha comunhão com Deus, meu amigo e minha amiga. Busque a Deus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.
Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.